A paz do Senhor Jesus, amados. Glória a Deus. Louvamos o Senhor por mais essa oportunidade. Estamos aqui, Senhor, para fazer a tua vontade. Glória a Deus. Eu aproveito esse momento já para agradecer ao pastor Adalto pela oportunidade que ele está concedendo a mim, a confiança, do pastor para comigo. E eu queria falar um pouquinho com vocês agora sobre o relacionamento do profeta Elias com o Monte Carmelo. Aleluia. Nós vimos assim na palavra do Senhor, em 1 Reis, em 2 Reis, algumas passagens onde o profeta Elias estava ali buscando o Senhor, O profeta Elias, ele era um profeta segundo o coração do Senhor, homem cheio de falhas como nós, não é? Não tem nada diferente do que nós somos hoje. Um homem que passou por muitas situações e adversidades e desafios, e que por alguns momentos de tribulação, de grande perseguição, de grande afronta, Mas eu queria focar um pouquinho com vocês aqui sobre o Monte Carmelo, Ali onde o profeta Elias praticamente vivia, onde o profeta Elias praticamente morava, no Monte Carmelo. O Monte Carmelo tem uma história tremenda, é um local assim formado por pedras calcárias, com algumas cavernas, tem a vista para o mar Mediterrâneo, ali em Israel, mas não é focando na localização, no aspecto do Monte Carmelo e do profeta Elias fisicamente, que eu quero falar com vocês aqui agora. Amém, queridos? Eu estou colocando apenas a localização do monte para que vocês tenham uma ideia, Ele tem uma altitude boa, tem a vista para o mar Mediterrâneo, mas é formado por pedras calcárias, com algumas cavernas. Ali, neste Monte Carmelo, temos algumas coisas para comentar a respeito deste monte, a respeito do profeta Elias. Amém? Glória a Deus. O profeta Elias, homem de Deus, tinha um relacionamento com esse monte muito lindo, muito tremendo. E nós podemos ver nas passagens ali em Reis que ali naquele monte, era ali naquele Monte Carmelo que Elias ia fazer as suas orações. Era ali naquele Monte Carmelo que Elias orava. Era ali naquele Monte Carmelo que Elias adorava o Senhor. Elias orava, Elias adorava o Senhor. Elias, ele buscava, no Senhor o fortalecimento. O Monte Carmelo para Elias era assim o lugar aonde Elias mais gostava de estar, aonde ele mais gostava de ficar, era no Monte Carmelo.
Elias vivia tanto ali no Monte Carmelo que praticamente Elias morava, né? Elias morava no Monte Carmelo. O Monte Carmelo era o local preferido do profeta Elias. E é interessante, né, quando nós falamos isso. Quando o pastor Adalto me convidou para estar aqui hoje na página falando, eu estava fazendo uma meditação exatamente em cima, né, do profeta Elias, o Monte Carmelo, essa relação entre eles, né? E eu pensei, então deve ser o Espírito Santo que estava já me encaminhando para essa mensagem. O que eu vejo ali no profeta Elias e Monte Carmelo? Monte Carmelo, o que acontecia era algo tremendo. O profeta Elias, ele viu muito a glória de Deus se manifestar no Monte Carmelo. Foi ali naquele Monte Carmelo aonde aconteceu aquele duelo espiritual entre o profeta Elias e os profetas de Baal. Foi ali naquele Monte Carmelo, exatamente ali no Monte Carmelo, onde praticamente o profeta Elias ficava, vivia, ele morava nesse monte. Foi ali também que o rei Acasias enviou 50 soldados e o seu capitão para prenderem o profeta Elias. E o profeta Elias ali orando profetizou e o fogo do céu desceu e consumiu aqueles 50 soldados que haviam sido enviados para prender o profeta, à procura do profeta. E pela segunda vez, o rei envia outra tropa, mais 50 soldados, comandados por um outro capitão. E da mesma forma ali, Elias orando, Elias profetizando, o fogo do céu caiu sobre aqueles 50 soldados e sobre aquele capitão. Então foram 2 tropas que o rei havia enviado, e as 2 tropas foram destruídas pelo fogo de Deus, que caiu dos céus sobre esses soldados. Ali também houve o duelo, como eu falei, o duelo espiritual entre o profeta Elias, né, e os profetas de Baal. Também naquela prova ali que Elias passou, porque como homem, né? E ali Elias, conhecendo Deus que ele servia, também no Monte Carmelo, Elias orou e o fogo desceu. Nós sabemos que o fogo lambeu a água que havia sido colocado sobre o altar. Agora você vê, o fogo lambeu tudo. O fogo acabou com a água, acabou com tudo. Os profetas de Baal ali foram derrotados no Monte Carmelo. O Monte Carmelo tem o profeta Elias, ele tinha uma relação muito estreita com esse Monte Carmelo. Ele via muito a manifestação da glória de Deus. Ali naquele Monte Carmelo, também, o profeta Elias ouvia a voz do Senhor. Ali, naquele Monte Carmelo, o profeta Elias, ele orava, ele se quebrantava, ele adorava. E também ali, né, tem um aspecto muito
muito forte, muito interessante da gente falar aqui. Foi algo assim muito forte, muito tremendo, que havia um altar ali naquele Monte Carmelo. Mas aquele altar estava em ruína. O altar estava destruído, estava em ruína, porque o povo de Israel já não estava mais sacrificando ali naquele altar. O povo já não estava mais em obediência. E o altar, ele estava ali em ruína. Mas o profeta Elias, vendo a ruína do altar, o profeta Elias, ele faz a restauração daquele altar ali no Monte Carmelo. E nós vemos que o Monte Carmelo para Elias era o melhor lugar, era onde ele se sentia bem, era onde ele se sentia à vontade, era onde ele se refugiava, era onde ele ficava se sentindo protegido em meio às perseguições. Era a rainha louca, endemoniada, Jezabel, mandando matá-lo. Era o rei Acabe, o Acasias. E ali naquele lugar, o Monte Carmelo, era o local preferido do profeta Elias. Ali, naquele lugar, Elias ouvia a voz de Deus, os comandos através do Espírito Santo de Deus, e ele tinha ousadia para obedecer. Ele era fortalecido para obedecer. Ali ele vencia os inimigos. Para o profeta Elias, o Monte Carmelo era a certeza da vitória. Para o profeta Elias, o Monte Carmelo era local de oração, era local de quebrantamento, era local de busca da presença do Senhor, era o local aonde ele se quebrantava. E também foi o local aonde ele se refugiou no seu momento de depressão, no seu momento depressivo, no qual ele estava ali sendo perseguido de morte, depois que o fogo desceu e ele venceu ali os profetas de Baal. Jezabel manda caçar o profeta Elias para matá-lo. E numa daquelas cavernas ali que o profeta Elias foi se refugiar. Até nesse momento havia um local específico para que Elias pudesse se sentir seguro, protegido, em meio ao desânimo, em meio à opressão, em meio à depressão. Ele sempre achava no Monte Carmelo a força. E ali naquela caverna, Deus falou com ele através de uma brisa. Deus reanimou o profeta Elias. Então nós vemos que o Monte Carmelo para Elias, até para Deus tratar dele, foi no Monte Carmelo. O Monte Carmelo para Elias era algo tremendo. Ele tinha muita intimidade com este monte, um relacionamento muito forte, um relacionamento muito profundo com esse Monte Carmelo. Algo muito tremendo na vida dele era aquele Monte Carmelo, o local preferido do profeta Elias, o local onde ele mais desejava ficar, o local onde ele mais se sentia à vontade.
o Monte Carmelo. E com tantas experiências tremendas, que nós comentamos aqui algumas, não é? Do Monte Carmelo, com o profeta Elias, nós podemos entender o porquê desse relacionamento, dessa aproximação, desse desejo do profeta Elias estar naquele Monte Carmelo. Para nós hoje, os profetas Elias dessa geração, amém? Para nós hoje, o Monte Carmelo, ele representa a presença do Senhor. Quando Elias subia e ficava Monte Carmelo, é como se nós hoje fôssemos subir buscando a presença do Senhor, buscando esse refúgio na presença do Senhor. No Monte Carmelo, Elias orava. No Monte Carmelo, Elias se quebrantava. No Monte Carmelo, Elias ouvia a voz de Deus. No Monte Carmelo, Elias ouvia, mas tinha ousadia para obedecer. Sim, queridos, ousadia para obedecer. Porque quando Deus, através do Espírito Santo, falou com Elias no Monte Carmelo, que ele descesse e fosse falar com o rei Acabe, porque havia ali naquele monte, Elias profetizou que não haveria chuva por um tempo. E não houve chuva. Foi uma grande sequidão. Mas também ali, naquele monte, Elias clamou pela chuva. E Deus falou para Elias, olha, desce e vai falar com o rei Acabe, para ele se preparar, porque vai vir uma abundante chuva. E o profeta Elias sabia que o rei Acabe queria matá-lo. Mas ali naquele monte, orando, se quebrantando, se enchendo do Espírito de Deus, Elias teve coragem. Ele recebeu no espírito dele ousadia para obedecer o que o Senhor estava falando com ele lá no monte. E ele desceu, e ele falou com o profeta Acabe, olha, se prepara porque vai vir uma grande chuva, uma abundante chuva. E com certeza veio uma chuva abundante sobre a terra. Então Elias ali, até ousadia para obedecer a voz de Deus, ele recebeu. O Monte Carmelo para Elias era estar debaixo da proteção do Senhor. Era o refúgio, era onde ele se sentia na presença do próprio Deus Yahvé. E para nós hoje, que somos pessoas e os profetas Elias dessa geração, não pode ser diferente. Assim como o profeta Elias subiu ao Monte Carmelo e lá ele orava, nós temos que subir até a presença do Deus. E orarmos e nos quebrantarmos. Esse Monte Carmelo, para nós, espiritualmente falando, é a presença do Senhor. É entrar, é subir na presença do Senhor.
é ficar na presença do Senhor em oração, é se colocar na presença do Senhor em quebrantamento, é se colocar na presença do Senhor em adoração, para receber do Senhor o Espírito Santo. É no momento de depressão, é no momento de aflição, é no momento de angústia que nós vamos ser tratados. É na presença do Senhor que esse momento Deus vai nos tratar, como Deus tratou com Elias lá na caverna, no Monte Carmelo, quando ele fugindo ali para não ser morto, que a ordem da Jezabel era que ele fosse morto. O Monte Carmelo para nós é a presença do Deus Altíssimo. Quando nós entramos na presença desse Deus, nós, em oração, quebrantados, em adoração, buscando o Espírito de Deus, buscando a face de Deus, também somos tratados das nossas depressões, também somos tratados das nossas mazelas, também somos tratados da nossa enfermidade na alma, somos curados na alma, como o profeta Elias foi ali curado. É no Monte Carmelo espiritual da nossa vida que nós vamos ser cheios, queridos, do Espírito Santo de Deus. Pois cheio do Espírito Santo de Deus no Monte Carmelo, que o profeta Elias profetizava na unção do Espírito Santo, e aquilo se movia, e aquilo acontecia, e a glória de Deus descia. Aleluia. É nesse Monte Carmelo, querido, espiritual, que é a presença de Deus, que nós temos que estar. É nesse Monte Carmelo que nós temos que subir. É nesse Monte Carmelo que nós temos que ficar. É neste Monte Carmelo que nós vamos ser tratados na alma. É nesse Monte Carmelo que nós vamos ser cheios do Espírito Santo. E vai ser através deste Monte Carmelo, que é a presença do Senhor, que nós nos colocarmos debaixo das potentes mãos, na presença do Senhor, debaixo das mãos do Senhor, que nós vamos ser cheios do Espírito Santo e vamos profetizar, como o profeta Elias profetizou. E vamos ver a glória de Deus se manifestar, como o profeta Elias viu. Assim como o Monte Carmelo foi para o profeta Elias o melhor lugar, aonde ele queria ficar, aonde ele se sentia bem, aonde ele morava. A presença do Senhor também tem que ser o melhor lugar para nós. Tem que ser o melhor local. Nós temos que desejar estarmos na presença do Senhor, como Elias desejava estar naquele Monte Carmelo. Na presença do Senhor, orando, na presença do Senhor, jejuando, na presença do Senhor, adorando, na presença do Senhor, se quebrantando, na presença do Senhor, nos enchendo do Espírito Santo e na presença do Senhor, vendo a glória de Deus se manifestar no nosso meio. Cantere baixarabás e dere cantarabachés. Não troque esse Monte Carmelo espiritual. Não troque este momento na presença de Deus por nada. Sacrifique a sua vida. Quando Elias restaurou o altar no Monte Carmelo, porque já estava em ruínas, porque o povo já não sacrificava mais ao Deus,
o povo já estava em rebelião, o altar ali estava destruído, e Elias, ele foi restaurar este altar da mesma forma. É nesse Monte Carmelo espiritual, é na presença do nosso Deus Altíssimo, Todo-Poderoso, Cantarabacheias, que nós teremos também o nosso altar espiritual restaurado. Oh, aleluia! Queridos, o profeta Elias não trocava o Monte Carmelo por nada. Ele vivia lá, ele morava lá, ele se quebrantava lá, ele orava, ele chorava, ele adorava, ele sacrificava ali naquele altar restaurado, sacrificar a sua própria vida, a renúncia. A renúncia é o sacrifício que nós temos que fazer, temos que ter na nossa vida, de tantas e tantas coisas que às vezes atrapalham a nossa comunhão com o Senhor. Muitas vezes até achamos que é coisa pequena, pode até ser, mas pode estar atrapalhando. O Monte Carmelo, para o profeta Elias, é a presença de Deus para nós hoje. Nós temos que desejar estarmos na presença do Senhor, como Elias desejava, como Elias ansiava estar no Monte Carmelo, vivendo lá, ouvindo Deus falar, recebendo ousadia para obedecer aquilo que Deus falava com ele. E ele teve, queridos, porque o rei Acabe, querendo destruir a vida dele, ele desceu e foi lá e falou para que o rei Acabe se preparasse, que ia cair uma abundante chuva. E caiu uma abundante chuva sobre a terra. E olha, e não ficou só nisso, porque quando ele falou isso para o rei Acabe entrou na sua carruagem. Sim, na carruagem, porque carruagem só tinha quem era de família real. Aquela época, carruagem era só para quem era rei, para quem estava na família, pertencia à família real. E ele pegou a carruagem dele. Mas o profeta Elias, que vivia no Monte Carmelo, isto é, na presença de Deus, se enchendo de Deus, cheio de ousadia, algo sobrenatural aconteceu naquela hora. Elias cingiu o seu lombo. Oh, aleluia! Elias cingiu o seu lombo e correu a pé. Ele não tinha carruagem, ele era um profeta. Vivia mais lá no monte, mais em caverna, mais lá naquelas pedras calcárias do Monte Carmelo. Mas a força de Deus que ele recebia lá naquele Monte Carmelo, de tanto ele ficar buscando a presença gloriosa de Deus, fez com que ele conseguisse, de forma sobrenatural, correr e ultrapassar a carruagem do rei Acabe e chegar ainda no local, primeiro do que o rei Acabe na sua carruagem. Aleluia! Quando nós estamos na presença de Deus, o sobrenatural de Deus acontece na nossa vida. Nós não sabemos explicar. A palavra não diz como isso aconteceu, só diz que de forma sobrenatural Elias cingiu os seus lombos, correu e chegou antes da carruagem do rei Acabe. Precisamos subir nesse Monte Carmelo, o monte espiritual na nossa vida, querido.
Precisamos entrar na presença de Deus e não querer sair de lá. Ser curado, tratado na alma, como Elias foi da sua depressão. Ser fortalecido, receber a unção de Deus, se quebrantar, orar e descer somente para que a glória de Deus se manifeste. Para que, cheios do Espírito Santo, possamos ser instrumentos de Deus e a glória de Deus se manifestar. Somente nesta hora é que devemos descer do Monte Carmelo espiritual, que é a presença de Deus, para estarmos fazendo aquilo que Deus falar conosco e termos ousadia para obedecer, como o profeta Elias teve. Porque até ali naquele monte, se fortalecendo na presença do Senhor, Elias teve ousadia para obedecer. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu queria convidar os amados que subissem esse Monte Carmelo espiritual para nós hoje, que somos os profetas, né? Elias dessa geração. Vamos nos colocar na presença do Senhor. Vamos fazer da presença do Senhor o nosso lugar preferido, o nosso lugar de proteção, o nosso lugar de cura, o nosso lugar de adoração, o nosso lugar de fortalecimento, para sermos cheios, tratados, curados, assim como o profeta Elias, ali no Monte Carmelo. Não vamos descer do Monte Carmelo. Vamos permanecer nesse Monte Carmelo. Vamos permanecer nessa presença do Deus. Vamos permanecer juntos. Vamos receber a porção que Deus tem do Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia! Para nós. Vamos preferir estar nesse Monte Carmelo espiritual, que é a presença de Deus conosco, do que qualquer outra coisa nesse mundo. Você quer ser tratado? Eu quero, querido. Oh, eu quero. Eu quero ficar na presença do Senhor. Se você quer, suba esse Monte Carmelo. Suba até a presença do Senhor. Se quebrante. Ore, jejue. Fique firme. Deus vai falar com você. É na presença dele que ele fala. É nesse Monte Carmelo espiritual que ele vai falar. E assim como Elias teve ousadia e venceu e derrotou os inimigos, porque fogo do céu caiu ali naquele Monte Carmelo, nós também vamos ser cheios desse Espírito de Deus e também vamos vencer, e os nossos inimigos vão ser derrotados diante dos nossos olhos. Nós vamos ser curados na alma, a depressão vai sair, a aflição, o medo, a angústia, vai entrar o fortalecimento e a unção de Deus. É no Monte Carmelo espiritual da nossa vida, é a presença de Deus. Cantere carabaxaraie. Não troque, como Elias não trocou nada pelo Monte Carmelo. Era lá que o altar foi restaurado. Foi lá nesse monte que o altar foi restaurado. Foi lá nesse monte que os 50 soldados que o rei Acasias enviou para matá-lo, para prendê-lo, veio fogo do céu quando ele orou e destruiu aquele exército. E
o rei tornou a enviar mais 50 soldados, mais um capitão, e Elias tornou a orar, e mais fogo do céu caiu, e novamente aquela outra tropa foi destruída pelo poder do fogo de Deus, o fogo do Deus Altíssimo, porque o Deus Altíssimo é fogo consumidor, ele consome, ele destrói tudo aquilo que é contra nós, tudo aquilo que quer se levantar contra nós, tudo aquilo que quer se manifestar contra nós, porque é o fogo de Deus, é o poder de Deus, assim como Deus zelou pelo profeta Elias ali no Monte Carmelo, quebrantado, em oração, em adoração, com o altar restaurado, curado da depressão. Deus livrava. Da mesma forma hoje, na presença do Senhor, nós seremos tratados, nós seremos vitoriosos, porque o Deus que cuidou de Elias é o mesmo Deus que cuida de nós, é o mesmo Deus, ele não mudou. Nós é que precisamos nos posicionarmos como Elias e não querer de forma nenhuma sair do Monte Carmelo, que é a presença do Deus Altíssimo. Aleluia. Glória a Deus. Olha, querido, eu estou sentindo uma presença tão forte aqui. Eu não estou em Israel nem no Monte Carmelo, mas na presença de Deus eu estou. Aleluia. Que essa mensagem possa entrar no seu coração e lhe fortalecer, e lhe trazer ânimo, e lhe trazer a decisão de não trocar a presença do Senhor por nada, de buscar estar nesse Monte Carmelo espiritual diariamente, que é a presença do Deus Altíssimo. Que você possa receber de Deus, como Elias recebeu, ousadia, que eu possa receber também, até para obedecermos ao Senhor. Porque Elias obedeceu, mesmo correndo risco de morte, desceu e foi falar com o rei Acabe. Aleluia. A presença de Deus é tão gloriosa que quando nós estamos debaixo do mover de Deus, na presença de Deus, é que o sobrenatural acontece. Amém, queridos? Eu vou ficando por aqui. Espero que essa mensagem tenha falado ao seu coração, que a presença de Deus tenha inundado a sua vida agora, como inundou o Espírito Santo meu neste momento. Que você possa lembrar que o Deus que era com Elias, o Deus que curou Elias, o Deus que lutava ali junto com Elias, é o mesmo que está aí à sua disposição. Basta subir o Monte Carmelo espiritual, que é se colocar na presença do Senhor. Amém, queridos? Eu coloco agora a vida de vocês em oração. Estarei agora um minutinho de oração. Amém? Vamos clamar a Deus. Vamos colocar nossas vidas agora diante daquele que pode todas as coisas. Eu não sei como está o seu coração. Eu não sei quem vai assistir esse vídeo. Para dizer a verdade, eu nem sei quem está assistindo, porque eu vejo passar ali, mas eu vejo, mas não estou vendo ao mesmo tempo, entende? Porque eu estou muito ligado. E eu queria orar agora. Amém? Soberano e eterno Deus. O Derecai Baixou Terecantarabás. Senhor, nós sabemos que o profeta Elias era homem natural como nós. Que o que movia o profeta Elias era a unção do teu Espírito sobre ele, pela busca, a intensidade da busca
que ele tinha contigo, buscando ouvir a sua voz. Que assim como o profeta Elias, ele se sentia bem ali no Monte Carmelo, ele vivia ali, era o local preferido dele. Que a sua presença, Senhor, possa ser o nosso local preferido. Que nós possamos subir esse Monte Carmelo espiritual, a tua presença diante de ti, e orarmos, e nos quebrantarmos, e adorarmos a ti, o único digno de ser adorado. Ouvirmos a tua voz, nos fortalecermos, Senhor, sermos tratados, Senhor, como Elias foi, sermos fortalecidos de uma forma sobrenatural e receber de ti a ousadia para profetizar, a ousadia, Senhor, para obedecer os teus comandos, a tua voz, para, Senhor, não nos desviarmos nem para a esquerda, nem para a direita daquilo que tu falar conosco, Senhor. Precisamos de ti, Senhor. Que a tua presença possa ser o lugar mais aconchegante para nós, possa ser tudo para nós, que nós não troquemos a tua presença por nada, por momento nenhum, por coisa alguma neste mundo, Senhor. Ó Espírito de Deus, conduz as nossas vidas, Senhor. Ó Pai, ajuda-nos a restaurar o altar, se há alguma rachadura, alguma fissura, alguma coisa querendo ruir. Ó Deus, que o Senhor possa estar agora nos ajudando para que este altar espiritual na nossa vida, ele seja restaurado. Eu coloco diante de ti, Senhor, cada vida, cada irmão que está assistindo nesta hora e aqueles que ainda hão de assistir, Senhor. Que tu possas edificar, que o Senhor possa consolar, que o Senhor possa fortalecer e, acima de tudo, salvar aqueles que ainda hão de assistir, que tu bem sabes, Senhor. Ó Deus, eu te agradeço, Pai, por este momento, por esta oportunidade que tu me deste. Abençoa, Senhor, o pastor Adalto, ó Deus, a missionária Andréia, porque, Senhor, me deram esse privilégio desse momento e a confiança, Senhor, que eles depositaram para que eu pudesse estar aqui nesta hora falando de ti. Ó Deus, toma cada um nas tuas mãos, Senhor, e conduz cada um em vitória. É o que eu te peço, Senhor. E já te agradeço no nome forte e poderoso do nosso Senhor e Salvador, o teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. E nós daremos a ti a honra, glória e louvor para sempre. Amém, amém e graças a Deus. Amados, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde. Shalom.